Olá pessoal, sou a professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje estudaremos sobre tipos de linguagem. Veremos a característica e conceito de linguagem verbal, não verbal e mista. E para iniciarmos, eu quero que vocês vejam dois textos. Muito bem, nesse primeiro texto, o que vocês estão observando? Uma cidade, lógico, né? E no caso aí é a nossa cidade, a cidade de Manaus. Nesta imagem não tem nada escrito, não precisa. Ela por si mesma já indica que é a Manaus dos nossos corações. E o segundo texto. Manaus é o município brasileiro, capital do estado do Amazonas e o principal centro financeiro, corporativo e econômico da região norte do Brasil. É uma cidade histórica e portuária, localizada no centro da maior floresta tropical do mundo. No segundo texto, há algo em comum, a cidade de Manaus. Ele fala sobre informações da nossa cidade. Por que esses dois textos, professora? O primeiro mostra a nossa cidade, ele não tem nada escrito, é um tipo de linguagem. Já o segundo texto utilizou a língua escrita para dar informações sobre a nossa cidade. O que nós podemos perceber, pessoal? Os dois textos distintos, mas falando do mesmo assunto, no caso, a cidade de Manaus. Para vocês, pessoal, a língua e a fala têm a mesma função? São iguais? Ou tem alguma distinção? Então, a língua e a fala, elas são distintas. A língua significa coletivo, ela faz parte de um território, de uma nação. No caso, nós, por exemplo, falamos a língua portuguesa. O nosso idioma é a língua portuguesa do Brasil. Já a fala, ela é particular, ela é individual. Tiramos pelo nosso próprio país. Nós temos 5 regiões e essas 5 regiões, elas falam a mesma língua, o português do Brasil, porém tem suas particularidades, certo? Então, língua e fala têm suas particularidades e são distintas. Ok, estamos falando de língua, de fala, de linguagem, mas o que seria linguagem, pessoal? A língua é o meio pela qual a gente se utiliza para comunicação. A fala, ela é particular. E a linguagem? A linguagem é toda e qualquer forma de expressão que o homem utiliza para se comunicar. Por exemplo, gestos, sons, textos jornalísticos, gibis, placas, danças, são códigos, né? São diferentes códigos que o homem se utiliza para se comunicar. E a linguagem, ela está classificada em linguagem verbal, não verbal e mista. Vamos ver cada uma em particular. Como vocês podem observar, a linguagem verbal ela se divide em duas. A língua escrita, observe as imagens, vocês também se utilizam da língua escrita. Já nós, professores, nós nos utilizamos da língua oral. Como exemplo de língua escrita, nós temos os livros, os jornais, os documentos, revistas e entre outros. Já na língua oral, nós temos instrumentos, né, que o homem ele criou para que a língua oral fosse transmitida. Por exemplo, o celular, alto-falante, computador, televisão, microfone. Então, são recursos, né, criados pelo homem para que se utilizasse aí da língua oral. Então, a linguagem verbal, podemos concluir assim, ela vai se utilizar da escrita e da fala e ela é dividida em língua oral e língua escrita. Vimos então a linguagem verbal, a classificação da linguagem verbal. Agora vejamos a classificação da linguagem não verbal. A primeira imagem que vocês estão observando é da pintora brasileira Tarsila do Amaral. E não tem nada escrito, mas essa imagem tem um contexto por trás, né? Mostra o início da arte moderna no Brasil. Aqui nós temos um exemplo de linguagem não verbal, mas tem um significado. Na outra imagem, nós temos um cotidiano do trânsito, né? Onde os guardas ficam sinalizando para que possa fluir o trânsito em determinado espaço da cidade.
Com isso, linguagem não verbal é aquela que usa desenho, gestos, sons e outros códigos para se comunicar, mas não a língua. Ela vai se utilizar de outros códigos, de outros recursos, mas não usa nem a língua falada nem a escrita. E a linguagem mista? O próprio nome já está dizendo uma mistura. Que mistura é essa? Vamos ver uma figura e aí daí a gente vai desenvolvendo. Nós temos aí a Magali, um gibi da Turma da Mônica, onde nós observamos imagens e também a fala. Essas falas em balões não é escrita, tá, pessoal? É a fala que está sendo aí produzida. Então, nós temos a junção da imagem que a personagem está exercendo aí juntamente com a Mônica, mais a fala. Então, há uma mistura. Na outra imagem, nós temos o Jornal da Crítica, a capa do Jornal da Crítica, onde ele vem a matéria e ilustrações. Também há uma junção de imagem com escrita. Com isso, podemos concluir que a linguagem mista é a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Bem, agora chegou o momento da nossa atividade, dos nossos exercícios. Vimos o conceito de linguagem, vimos a classificação de cada uma delas, tanto da verbal quanto da não verbal e da mista. Agora vamos fazer um exercício sobre a aula de hoje. Primeira questão. Observe as imagens seguintes e classifique-as como linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista. Na primeira imagem, nós temos que tipos de linguagem? Linguagem mista, isso mesmo. Tanto nós temos a fala quanto ilustração dos personagens. Na segunda também, nós temos aí basta, né? E a personagem está gritando. Linguagem mista. A próxima imagem é somente um gesto, então linguagem não verbal. Aqui nós temos a capa da revista Veja, onde tem o nome da matéria mais a ilustração. Com isso, temos duas linguagens, então classificamos como linguagem mista. A próxima imagem é um carro da ambulância e podemos classificar como linguagem mista. Na próxima imagem nós temos linguagem mista também, tanto imagem quanto o texto, a mensagem. Linguagem não verbal, tanto o sinal quanto a placa indica uma mensagem, porém está apenas ilustrando. Então, linguagem não verbal. A penúltima imagem, temos aí duas carinhas, tem o significado, certo? O primeiro podemos dizer que é um espanto e o garotinho aí chorando. Não tem nada escrito, então linguagem não verbal. Na última imagem, nós temos 4 bandeiras. A única bandeira que tem um slogan, digamos assim, a marca, né, ordem e progresso, é a bandeira brasileira. As demais não tem, mas por conta disso, já que tem a escrita, nós classificamos como linguagem mista. Ok, vamos verificar a primeira imagem. Nessa primeira imagem, o que ela passa para nós? Quem sabe o contexto histórico de 1945, da Grande Guerra, onde os Estados Unidos ele lançou uma bomba em 2 cidades do Japão. Uma delas foi Hiroshima. Essa imagem da qual vocês estão observando foi um fato que realmente ocorreu e ela passa todo esse contexto histórico, triste para nós. Texto 2. Vejamos aí a leitura do poema de Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. Pense nas crianças, mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas, inexadas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vimos aí a leitura
desse poema que Vinícius de Moraes escreveu baseado na bomba atômica. E no decorrer da leitura, nós percebemos essas consequências, né, que o poeta ele expõe e mexe com as nossas emoções, e não somente com a nossa subjetividade, como também com a reflexão. Bem, pessoal, vimos a primeira imagem, o texto 1, que por trás dele tem todo um contexto histórico triste por conta da Segunda Guerra Mundial. E no segundo texto, nós vimos aí esse poema feito pelo poeta Vinícius de Moraes. Dois textos distintos, mas algo em comum sobre a bomba de Hiroshima. Um realmente aconteceu e o outro foi colocado na língua escrita justamente para fazer uma reflexão. A partir de agora, nós vamos estudar esses textos. Quando um texto ele fala de um contexto real que realmente acontece no nosso mundo, nós classificamos como texto não literário. E aquele onde o poeta, o escritor, ele põe as suas ideias, a sua subjetividade, os seus sentimentos no papel, é o texto literário. Então, os romances, a poesia, certo? Essa imagem que está aparecendo aí dos sertões de Euclides da Cunha é classificado como texto literário porque traz toda uma reflexão, uma subjetividade. E a segunda imagem é um jornal da nossa cidade, circulação, onde ele a cada dia fala um pouco, nos informa do nosso cotidiano. Classificamos como texto não literário. Mas, professora, só está falando de texto literário e não literário. O que vem a ser texto literário e não literário? Nós vamos ver agora o conceito de cada um deles. Vejamos então o conceito de texto literário. Texto literário apresenta uma linguagem com sentido conotativo. Os fatos têm caráter ficcional, não fazem parte da realidade e são apresentados de forma subjetiva. Então temos aí o conceito desse texto literário. Ele não vai fazer parte, as informações que contém nesse texto não fazem parte do mundo real, fazem parte do mundo da ficção. Vai ter uma linguagem subjetiva e também vai ser um contexto conotativo. Mas o que vem a ser conotativo, conotação? Vejamos o conceito. Conotativo é o emprego de uma palavra ou expressão no sentido figurado. Por exemplo, Ana é uma rosa. Aqui nós temos um conceito e um exemplo de que a linguagem figurada, a linguagem conotativa, vai mexer com a subjetividade. Então, vai pegar uma palavra do sentido real e transformá-la no sentido não convencional, como é o exemplo que nós citamos. Ana é uma rosa, ou seja, não é que a Ana seja uma planta, né? Não, a Ana, ela é delicada, bonita, cheirosa e etc. Exemplos de texto literário. Nós temos como exemplos aí vários, né? Mas alguns que nós vamos estar apontando, como romance, poema, novela, filme, peça teatral, soneto, crônicas. Todos esses textos aí, pessoal, eles trazem uma linguagem conotativa, são subjetivos, vão mexer com a nossa flexão e reflexão e também nossos sentimentos. Como já vimos o conceito de texto literário, vejamos agora o conceito de texto não literário. O texto não literário apresenta uma linguagem com sentido denotativo. Os fatos fazem parte da realidade e são apresentados de forma objetiva. Então, nós temos aqui que esse texto não literário ele vai fazer parte do nosso cotidiano. Certo? Os livros de histórias, as revistas científicas, os jornais, esses são textos objetivos, eles precisam ter uma linguagem bem direcionada. Não mexe tanto com as nossas emoções, é apenas para informar, para que o leitor possa saber o que está acontecendo no mundo. Tem uma linguagem denotativa. O que seria denotativo, né? Então vamos lá. Denotativo é o emprego de uma palavra ou expressão no sentido literal, ou seja, aquele sentido que realmente o dicionário nos indica o significado de uma palavra. Como, por exemplo, nós temos: eu recebi um lindo buquê de rosas vermelhas.
De fato, agora, a rosa que nós colocamos lá no primeiro exemplo, Ana é uma rosa, lá sentido figurado, conotação. Aqui, realmente, alguém, aí no caso, recebeu as rosas, o buquê de rosas, a flor rosa. Exemplos de texto não literário. Jornal impresso, revistas científicas, informativas, debates, notícias, declaração, enfim, esses textos aqui, ou seja, aqueles textos que fazem parte do nosso cotidiano, informando o que faz parte do mundo real, eles vão ser classificados como texto não literário. Vimos os conceitos de texto literário e não literário. Agora eu vou fazer duas leituras. Eu quero que vocês, no decorrer dessa leitura, observem se é um texto literário ou não literário. Vamos lá. Mulher assassinada. Policiais que faziam a ronda no centro da cidade encontraram na madrugada de ontem, perto da Praça da Sé, o corpo de uma mulher aparentando 22 anos de idade. Segundo depoimentos de pessoas que trabalham nos bares próximos, trata-se de uma garota de programa conhecida por Nenê. Ela foi assassinada a golpes de faca. A polícia descarta a hipótese de assalto, pois sua bolsa com a carteira de dinheiro foi encontrada junto ao corpo. O caso está sendo investigado pelo delegado do 2º Distrito Policial. Jornal da Cidade, 10 de setembro de 2004. Texto 2, pequena crônica policial. Jazia no chão sem vida e estava toda pintada. Nem a morte lhe emprestava sua grave beleza. Com fria curiosidade vinha gente a espiar-lhe a cara, as fundas marcas da idade. Das canseiras da bebida, triste da mulher perdida, que o marinheiro esfaqueara. Vieram os homens de branco, foi levado ao necrotério, e quando abriam na mesa o seu corpo sem mistério. Que linda e alegre menina encontrou correndo no céu. Lá continuou como era antes que o mundo lhe desse a sua maldita sina, sem nada saber da vida, de vícios ou de perigos. Sem nada saber de nada, com a trança comprida, com seus sonhos de menina e seus sapatos antigos. Quintana, Mário, prosa e verso. Então, pessoal, nós temos dois textos distintos, mas há algo em comum. Que seria esse algo em comum? Assassinato, né? Muito bem, de mulheres. Só que de fato, aconteceu, foi verídico, foi registrado em um jornal da cidade de São Paulo. Como é que nós classificamos esse texto? Literário ou não literário? Exatamente, não literário, porque ele faz parte do mundo real. Essas informações que circulam por esse texto são, de fato, acontecimentos do cotidiano. Já no segundo texto, nós temos aí um texto literário, onde o poeta Mário Quintana, ele se assemelha com a realidade. Ele mostra, de fato, a violência contra a mulher nesse poema. Então, classificamos como texto literário. Muito bem, chegou o momento de nós fazermos aí o nosso exercitando. Primeira questão. Leia os textos abaixo para responder à questão. Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Aqui nesse primeiro texto, então, nós temos uma matéria que foi publicada aí na revista Veja, São Paulo, do dia 23 a 29 de 12 de 92. As informações aqui são do mundo real e tem uma linguagem objetiva e direta. Vejamos o segundo texto. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade.
O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Nesse segundo texto, nós já temos aí o poeta Manuel Bandeira trazendo o mesmo assunto sobre a questão do lixo, porém, é uma linguagem mais conotativa, ou seja, o poeta ele viu o mundo da realidade, que o homem revirando o lixo, podemos detectar lá no texto 1, e aí com esse embasamento do mundo real, ele fez aí essa poesia. Muito bem, vamos para as nossas alternativas. Primeira aí. No primeiro texto, publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária, pois sua principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. Essa informação, pessoal, ela não está correta, até mesmo porque o primeiro texto, ele tem uma linguagem denotativa, não pode ser chamado aí de texto literário. É um texto não literário, então a primeira é falsa. Vamos para a segunda. No segundo texto, do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante, pois o poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. Não, o poeta ele faz uma linguagem subjetiva e é um texto literário. Então, a segunda questão também está errada. Terceira, no texto Descuidar do lixo é sujeira, a intenção é informar sobre o lixo que diariamente é depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa. Marca dos textos não literários. Essa terceira aqui está certíssima, né? Toda a definição dela está de acordo aí com o texto não literário. Então, a 3 é verdadeira. Temos já 2 falsas e uma verdadeira. Vamos para a quarta. O texto bicho é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem plurissignificativa, isto é, permeada por metáforas e simbologias, traços determinantes da linguagem literária. Então, nós temos aqui essa plurissignificativa, essa palavra significa vários sentidos. E, realmente, esse texto, o bicho, ele tem uma linguagem aí literária. Então, com isso, só pode ser um texto literário. Então, a quarta também está correta. Vamos ver a última para ver as alternativas, qual delas nós vamos marcar. 5. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e também em verso, no caso dos poemas. Bem, narrativas de ficção, crônicas, contos, romance, são voltados não para o texto não literário, sim para o texto literário, correto? Então, essa quinta, essa última abordagem, ela está falsa. Estão corretas as proporções. Temos a letra A, B, C, D e E. Nós vimos que nós tivemos aí somente 2 informações corretas, que foram a 3 e a 4. As demais estavam erradas. Qual é a alternativa? Letra B, isso mesmo, letra B. Segunda questão. Sobre as características da linguagem não literária, estão corretas as alternativas. Então, esse enunciado está nos direcionando para as definições dos textos não literários, né? Uma linguagem não literária, objetiva, direta, sem o uso da imaginação e sem a ficção. Vamos ver aí, vamos analisar. Primeiro, os textos não literários apresentam características bem delimitadas para que possam cumprir sua principal missão, que é, na maioria das vezes, a de informar. Então, a primeira questão aí, ela está correta. Vamos para a segunda. Segunda, apresenta características
como a variabilidade, a complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação. Não, no texto não literário não há essa abertura para a linguagem conotativa, para a linguagem figurada. Então, a 2 está falsa. Terceira, a linguagem não literária faz da linguagem um objeto estético e não meramente linguístico, ao qual podemos inferir significados de acordo com nossas singularidades e perspectivas. É comum na linguagem não literária o emprego da conotação de figuras de linguagem, figuras de construção, além da subversão à gramática normativa. Essa proposta aqui da 3, ela está falando para textos literários. Então, por conta disso, ela está falsa. Quarta, na linguagem não literária, a informação é repassada de maneira a evitar possíveis entraves para a compreensão da mensagem. No discurso não direto, as convenções prescritas na gramática normativa são adotadas. Então, aqui nós temos um discurso não literário, ou seja, a informação ela precisa ser, segundo as normas gramaticais e bem diretas. Então, a quarta está correta. E a última aí, a quinta. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e também em versos, no caso dos poemas. Não, aqui essa informação está se referindo à linguagem literária, certo? Então, não é da não literária. A quinta, então, está falsa. Vamos lá. Ele quer a correta, ele quer aquela que está se referindo aos textos não literários. E nós vimos que apenas 2 estão corretas. Temos aí a letra A, letra B, letra D e letra E. A alternativa, então, é a letra A. A primeira, que vai focar a questão da linguagem não literária, e a quarta. Bem, pessoal, hoje estudamos sobre texto literário e não literário. Vimos que texto literário apresenta uma linguagem conotativa e que o texto não literário apresenta uma linguagem denotativa, ou seja, o texto literário ele faz parte do mundo da ficção e o texto não literário ele faz parte do mundo real. Essas informações contêm no mundo real. Não esqueçam de revisar leitura em revistas, jornais, romances e já com aquele olhar, é um texto literário ou não literário? Na próxima aula, vamos dar continuidade às aulas de interpretação de texto e falaremos sobre tipologia textual, a sua classificação e também o texto narrativo. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima aula.